e pedir ao nosso Mestre Jesus, o nosso Mestre amigo, que nesse momento de estudo e reflexão, que vai ser abordado pelo nosso amigo Leonardo, ele possa nos trazer inspiração, reflexão, através da palestra, e que possamos, de algum modo, internalizar esses ensinos, que serão de bom entendimento para guiarmos a nossa própria vida. Né? Muito obrigado, Mestre Jesus. Que tua paz e teu amor nos envolva agora e sempre. Então, Leonardo, você tem, meu amigo, aí 45 minutos, 50, e nós deixamos sempre os 10 minutinhos no final para poder as pessoas interagir, fazer alguma pergunta, tá bom? Que Deus te ilumine e te inspire. Amém. Então, eu quero mais uma vez agradecer o convite aqui, quebrando as barreiras da distância física, né? Conectados aqui pela tecnologia, pela internet, mas no ideal da doutrina cristã, a doutrina espírita. Então, que o nosso Pai Celestial, nosso Mestre Bendito, nos abençoe nessa noite. Com o tema Os Falsos Profetas, vamos lembrar o conceito de profeta. Antigamente, no tempo de Jesus, o termo profeta, ele tinha um significado. Hoje, a gente atribui apenas um destes e esquecemos outro que faz alguma diferença. A gente geralmente associa o termo profeta à profecia, como uma adivinhação, né? Para dizer, como aquelas as profecias de Nostradamus, digamos assim, né? Que acontece isso, que acontece aquilo, que prevê algo. Mas, na verdade, quando falamos profeta no tempo do Cristo, o profeta, ele é um servo. O profeta é aquele que anuncia uma verdade espiritual. O próprio Cristo, se pararmos para pensar, sim, ele é um profeta de Deus, porque ele nos revela e ele nos anuncia o reino dos céus. Um reino vindouro, um reino de alegria, das bem-aventuranças. Então ele está nos dizendo o que está por vir. É atribuído também a um profeta. É por isso que algumas outras religiões não veem o Cristo como o Messias ou com aquele Filho de Deus, mas como um outro profeta, como tantos outros naquelas épocas. Lógico que respeitando todas as formas de pensamentos e filosofia, vamos nos deter à nossa. O termo profeta, assim, ele arremete a um trabalhador. Se pararmos para pensar, aqueles 12 do colégio apostolar, dos primeiros, eram profetas. Porque eles eram verdadeiras bocas de Deus. Eles curavam os enfermos. Eles curavam os leprosos. Devolviam o dom da fala. Expulsava, utilizando as palavras bíblicas, os demônios, cujos quais hoje em dia sabemos que são nossos irmãos menos esclarecidos. E pregavam o Evangelho, as lições imorredoras, as palavras de vida eterna do Mestre Jesus. Então, profeta a gente associa a um trabalhador, aquele que trabalha para a espiritualidade, que trabalha para Deus, não somente aquele que faz profecias. Quando o Mestre nos diz para termos cuidado com os falsos profetas, né, no nosso item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu peço licença para que a gente leia o primeiro parágrafo, que é bem curto, onde Kardec traz nas instruções os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas
serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse? Reconhece-se uma árvore pelo seu fruto. Se, pois, os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É como a gente vai reconhecer os falsos profetas, os falsos trabalhadores. Muitos abrem a boca, formam templos de pedras, falam em nome de Deus, mas não têm uma moral, não têm uma conduta e não têm uma postura cristã. E quando eu digo cristã, eu estou também utilizando um sinônimo de espírita. E o convite que fica é para nós. Nós estamos nos comportando, nos portando e nos expressando como cristãos, como espíritas, ou pregamos alguns ensinamentos pela boca e vivemos de uma forma completamente diferente. Nossa forma de agir dentro do centro espírita, dentro de casa e no meio da rua, é de acordo com os princípios doutrinários do Espiritismo? Ou nós falamos uma coisa e agimos de outra? Quantas vezes nós encontramos algum conhecido que diz: esse mundo está perdido. Olhamos a televisão, vemos mensagens nas redes sociais e as pessoas dizem: mas olha o que fizeram, olha o que estão fazendo, como pode? Esse mundo está perdido. Nós não podemos ser uma pessoa assim. Nós não podemos ser alguém que diz isso. Pelo contrário, nós devemos ser aqueles que levantam, que diz: minha irmã, meu irmão, estes nossos irmãos estão passando por uma provação. Que no nível espiritual que eles se encontram, é esta a forma deles agirem. Quem sabe um dia fomos nós, mas não vamos perder a esperança, pois o nosso mestre disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacíficos e os pacificadores. Então nós devemos ser a luz da esperança. Nós não podemos chegar e concordar com uma pessoa e dizer para ela: esse mundo está perdido, e a gente do lado dizer: tá assim. Ah, mas não vejo a hora, não. Pelo contrário, nós somos os representantes do Cristo. E essa forma de representar está na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. Trago aqui na minha memória algumas palavras de Francisco de Assis, quando este diz assim: pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. O que Francisco de Assis ele quis dizer com isso? Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Ou seja, o Evangelho ele deve estar em nossa forma de agir, em nossa forma de relacionamento com as pessoas, dentro de casa, nos locais de trabalho, no meio da rua, nos templos religiosos cujos quais frequentamos. É assim que seremos reconhecidos como cristãos. Não é pela religião que professamos, mas é por muito nos amarem, nos amarmos, como ensinado pelo Mestre. E Francisco diz, né? Se necessário, use palavras. Foi o que o Cristo fez. O Cristo, quando veio dar testemunho, ele vivenciou em plenitude a primeira revelação e nos traz a segunda, de um Deus de amor. O Cristo fez muito mais do que falar. Ele exemplificou. Exemplificou como se ama.
exemplificou como se perdoa, como que convive com aquelas pessoas de entendimentos de diferentes níveis, a forma de agir para com um, de agir para com o outro. Com Simão Pedro, que já era um senhor de mais idade, e com João, o evangelista, que era apenas um adolescente. Mesmo estando eles no mesmo colégio apostolar, o Cristo falava de uma forma que atingia todos. Quando falava com um fariseu, ele tomava uma postura diferente. Às vezes a gente até estranha quando estamos lendo a Bíblia, porque o Cristo ele fala com aqueles fariseus de uma forma mais firme, de uma forma mais forte. E a gente diz, o Cristo falou dessa forma, mas é a forma que aqueles espíritos entendem. Mas o Cristo, em todo o tempo, exemplificou como se ama, exemplificou como se comporta um verdadeiro filho de Deus. E é esta forma que reconhecemos o Cristo como um filho de Deus, é que nós vamos nos reconhecer, como também todos aqueles que vêm em nome de Jesus. Não é porque decorou trechos evangélicos, não é porque memorizou questões dos livros dos Espíritos, não é porque tem na cabeça o sumário inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquela pessoa é um cristão verdadeiro. É alguém que tem uma memória boa. É alguém que talvez tenha uma oratória boa. Mas como saberemos se são verdadeiros profetas ou se são falsos profetas? Os trabalhadores. É quando a gente olha a forma de agir. Como o Cristo nos disse, é pelo fruto que reconheceremos as árvores e pela árvore que conheceremos os frutos. Um fala do outro. Um está conectado com o outro. Uma árvore boa não fornece bons frutos. Então, quando nós olhamos aqueles dirigentes espíritas, quando nós olhamos aqueles representantes religiosos que dentro do templo falam e se comportam de uma forma, mas fora do templo fazem algo completamente averso àquilo que prega. Talvez nós, nas nossas falhas, né, humanas, como a gente costuma dizer no popular, talvez a gente não consiga ainda viver aquilo que nós falamos. Mas o cuidado que devemos ter é de vivenciar o máximo possível aquilo que cremos e aquilo que pregamos. Eu não posso, em um atendimento fraterno, em um centro espírita, aconselhar aqueles nossos irmãos que estão em aflição a vivenciar o Evangelho, a fazer o Evangelho no lar, a se comportar de tal forma com o companheiro ou com a companheira, sendo que eu não faço, sendo que eu não trato bem aquele que vive comigo, que eu não dou atenção para os meus filhos ou netos, companheiros. Então é nessa hora que quando nós vemos as palavras do Cristo, pela árvore se conhece os frutos, e um fruto a gente sabe que está bom ou ruim, então a gente conhece a árvore. A gente tem que olhar para nós. É um convite interno. Eu estou sendo um verdadeiro profeta? Eu estou sendo um falso profeta? Ora eu sou um verdadeiro profeta e ora eu sou um falso profeta. O que falta em mim para que eu possa vivenciar definitivamente o comportamento de um profeta? Quando eu digo profeta, eu digo um trabalhador do Cristo, que pode atuar no templo religioso de diversas formas. Pode ser pela oratória, pode ser aplicando passe, pode ser na reunião mediúnica, no acolhimento, na porta de entrada, com um papelzinho na mão, dizendo boa noite, seja bem-vindo. Aquelas pessoas que estão em aflição,
quando adentram em um templo religioso, independente da religião, elas querem ver aquelas pessoas comportando-se da forma fidedigna daquela religião. Eles querem ver o palestrante fazer aquilo que fala. Ele quer ver o dirigente, o presidente do centro, se comportando de acordo com a doutrina que ele prega. Como eu posso falar em perdão e no meu templo religioso ou no meio das ruas, eu estar abrindo a boca e dizer, vou falar bem abertamente, né, que são palavras do dia a dia, quando diz assim, bandido bom é bandido morto. Tem que bater mesmo. Não, a pessoa assim tem que ser presa para sempre. Como que eu posso abrir a boca e dizer isso? Não foi o que eu aprendi. Não foi o que eu aprendi com o Evangelho. Não foi o que eu aprendi com o Evangelho segundo o Espiritismo. E oferecer a outra face de perdoar os nossos devedores, como um dia nós fomos ou queremos ser perdoados. Não só pela outra pessoa, como pelo Pai que está no céu. Como eu posso acreditar no Deus da vida e querer que alguém simplesmente faleça do corpo físico? Às vezes a gente até esquece, né? Que se alguém não vive nos caminhos retos que levam a Deus, no corpo físico, e diz que essa pessoa tem que passar, ela não vai encontrar a felicidade plena. Pelo contrário, ela vai ficar perturbada. Se a pessoa já faz algo que a gente julga ruim quando está no corpo físico, o que essa pessoa será capaz de fazer quando estiver fora do corpo? Nós somos espíritas. Acreditamos na vida após a vida. Acreditamos no Evangelho de Jesus como caminho, verdade e vida. Então, muito mais do que adentrar no caminho, nós devemos seguir no caminho para que a gente seja reconhecidos como profetas, como cristãos, como representantes do Cristo. Porque muitas vezes, o único evangelho que uma pessoa lê é a nossa vida. Eu me lembro de Lucas, quando foi ter para com o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, Lucas, ele não conheceu Jesus. O Evangelho de Lucas, ele foi um trabalho muito árduo. Lucas ia de local em local, pegar o testemunho das pessoas, falar com os apóstolos, falar com Maria, a mãe de Jesus, e com Paulo. Lucas bem mais jovem, Paulo já idoso, mas ele ia ter para com Paulo. E um dia, ele assistindo às explanações de Paulo de Tarso, Lucas diz, Paulo, eu nunca vi o Cristo, mas quando você estava pregando, eu vi o Cristo em você. Quando você estava pregando, eu vi o Cristo em você. A pergunta que eu fiz a mim, quando eu ouvi essa parte, porque foi no filme, né, aquele filme de Paulo de Tarso, eu pensei, sabe, comigo, será que as pessoas, quando olham para mim, quando veem a forma de eu agir, só até a forma de brincar, a forma de me expressar, elas veem o Cristo em mim? Porque quantas vezes a gente, seja na fase mais juvenil, né, estava na escola, estava na faculdade, estava no trabalho, e alguém disse que era de tal religião. E a gente diz, você é de tal religião e faz isso? Você é de tal religião e se comporta dessa forma? Lógico que a gente muitas vezes não externa o que a gente está pensando, mas a gente pensa isso. Isso fulano é de religião A. Fulano? Mas, pô, diga. Muitas vezes é assim, né, que a gente diz, né, ou pensa.
Mas será que as pessoas não dizem a mesma coisa da gente? Será que as pessoas, quando diz assim, a Marlene, a Ana Lina, o Fidelis, quando eles dizem que são espíritas, será que as pessoas... Fulana, é mesmo? Pois diga, será que essas pessoas não falam de nós? Porque se esses pensamentos vêm até nós, talvez eu não esteja me comportando de acordo com a doutrina. Talvez eu não esteja tendo uma conduta espírita. Talvez eu não esteja sendo como um verdadeiro profeta. É muito fácil a gente apontar o dedo para alguém e dizer assim, é um falso profeta. Ali é um verdadeiro profeta. E eu sou o quê? Qual é o meu papel? Porque não cabe a mim julgar. Quem julga é Deus. Quando a gente vê uma coisa boa, quando a gente vê uma coisa certa, quando a gente vê alguém de uma postura, de uma conduta doutrinária, cabe a nós olhar para nós mesmos e saber se nós também estamos fazendo a mesma coisa. E quando nós reconhecermos que existem aqueles falsos profetas, a gente olhar para nós e ver se existe algo daquela pessoa em nós. Será que aqueles defeitos existem em mim? É se perguntar. É se perguntar se eu, muitas vezes, ajo como um falso profeta. Será que eu prego uma coisa e faço outra? Eu prego perdão, mas eu guardo o rancor. Eu prego perdão, mas eu não perdoo o meu irmão, eu não perdoo o meu pai, por causa de posicionamento político, por causa da orientação sexual, por causa da identidade de gênero, por causa da religião que ele professa, porque na minha família eu não aceito, eu não quero isso comigo. Como pode? Quando o mestre foi justamente para aquelas pessoas marginalizadas da sociedade, aquelas pessoas que as pessoas não queriam perto. Quando Cristo foi ter para com as pessoas de vida tortuosas, com aqueles que eles não queriam, como os cobradores de impostos, como as pessoas simples de pescadores, Jesus foi para essas pessoas marginalizadas, enfermas do corpo físico. Jesus se reúne ali no pé da montanha, do monte, e Jesus olha para aquelas pessoas e diz que elas são bem-aventuradas. Quando que aquelas pessoas sofredoras iriam ouvir que elas são bem-aventuradas? Quando que aquele sofredor ia ouvir que eles herdariam o reino dos céus? Então Jesus ele restaura o ânimo das pessoas, explorando o que há de bom em cada um, e ele não pergunta o que as pessoas fizeram de errado. Jesus só dizia, não peques mais. Então como é que eu quero julgar? Como é que eu quero dizer à pessoa para fazer isso, aquilo? O que compete a nós é deixar que o outro tenha o livre-arbítrio e a gente esclareça a luz da doutrina espírita e que a gente tenha uma conduta doutrinária. Como é que a gente pode estar na oratória de um centro espírita ou da religião que eu professo, falando do Cristo, aplicando o passe, participando de uma reunião mediúnica, e aquela estava em necessidade, que teve o amparo pela minha mediunidade, ela sai e me encontra em um barzinho bebendo a noite toda, estando ali à mercê de muitos espíritos obsessores, vão para uma festa e encontram a gente lá dançando, como se não houvesse um amanhã, se embebedando, fazendo uso de drogas lícitas ou ilícitas. A pessoa vai dizer o quê? A pessoa vai dizer, eu não vou naquele centro, não. Esse é o homem que estava falando de Jesus para mim. Muitas vezes, a gente convida alguém para ir ao nosso centro espírita e as pessoas não vão. Sabe por quê? Porque elas não estão vendo o Cristo em nós.
A pessoa diz, eu sou mais tolerante, eu sou mais paciente, minha vida melhorou, eu sou uma pessoa melhor, mas as pessoas não veem isso. É porque eu estou falando, mas eu não estou vivendo. A pessoa diz assim, essa daqui, que diz que melhorou de vida depois que foi para o espiritismo, é uma pessoa melhor, mas guarda rancor, mas quando escuta alguém falar aborrecido, devolve. A pessoa diz assim, desaforo, não leva para casa, e pega de volta, e fala alto, e se altera. Aí diz, vamos para o centro espírita, a pessoa diz, não vou. É esse o Jesus que tornou você melhor? Porque se for, não quero. A gente não está tendo essa conduta. Que profeta estamos sendo nós? Estamos vivendo em plenitude? Ou só falando? Quando o Cristo olha aqueles fariseus, aqueles saduceus, o que que eles dizem? O que que ele diz para aquele povo? Ele diz hipócritas. Vocês falam, mas vocês não estão limpos. Vocês não se comportam. Vocês querem a glória. Vocês querem que as pessoas bajulem vocês. Vocês querem ser bem recebidos. Vocês querem os primeiros locais nas filas. Vocês querem os primeiros assentos. Vocês querem sentar na frente. Vocês querem que as pessoas olhem todos para vocês, para serem o centro das atenções. Jesus diz hipócritas. Quando eles dizem assim, vocês não lavam as mãos para comerem? E Jesus diz, não adianta limpar a parte externa do copo, tem que limpar a parte de dentro. Quando Jesus chama-os de hipócritas, eles estão mais presos a ritos, a hábitos, do que estar vivendo aquelas sagradas escrituras. É por isso que uma multidão de pessoas saem daquelas sinagogas e vão ter para com Cristo pregando. Porque o Deus que aqueles saduceus, que aqueles fariseus pregavam, as pessoas não viam. Era um Deus que castigava, era um Deus que punia, era um Deus que queria que você desse o que já era dele, que as pessoas negociavam, pedindo perdão, tinha que pagar a recompensa, tinha que sacrificar a ovelha, tinha que ofertar ao templo tais coisas para perdoar dos pecados. É uma pequenez muito grande a forma de pensar. Como é que eu posso dar a alguém o que já é dele? Como posso sacrificar uma ovelhinha para Deus se a ovelha é dele? Foi ele quem criou. E olha e vê Jesus exemplificando como se ama, perdoando. E diz, o Pai é misericordioso. O Pai não é um castigador, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de perdão. E Jesus se comportando da mesma forma que ele pregava. Então as pessoas olharam aqueles saduceus, aqueles fariseus e disseram que eles são falsos profetas. Eles são aqueles que não vivem o que pregam. Eles querem todo o entendimento para eles, guardam e não vivem. Jesus compartilha os conhecimentos, ensina para cada um deles, cura os enfermos, anuncia o reino dos céus e exemplifica como se ama. Aí as pessoas disseram, tem esses representantes religiosos, mas chegou um novo profeta, um que fala de um Deus de amor e de perdão, e que age em conformidade com o amor. As pessoas olharam e foram. Talvez Jesus foi para elas o único evangelho que elas conseguiram ler, porque elas não sabiam ler. O conhecimento era restrito para os sacerdotes. Eram poucos os que sabiam ler. Então eles reconheceram em Jesus o evangelho. Fica o convite em nós. Quando as pessoas olham para nós, muitas pessoas não leem nem a Bíblia, não leem um versículo, nem um versículo do dia. Tem muitas pessoas que até hoje têm medo por desconhecimento da doutrina espírita. Mas elas vão quebrar esse preconceito
e elas vão conhecer a doutrina quando olharem para você. Quando ela vê que você é uma pessoa tolerante, respeitosa, que não é preconceituosa, que você é uma pessoa acolhedora, que você é uma pessoa que vive com dignidade, com o que prega, com o que vive, que a pessoa que você é no centro espírita é a mesma pessoa que você é fora do centro espírita. As pessoas vão dizer, de que religião você é? Elas vão reconhecer que você é diferente. Porque você não fala da boca para fora. Porque você tem uma vida física, biológica, profissional, equilibrada com sua vida religiosa. Que você não pega uma hora da semana toda e entrega para Deus, e as outras horas que não é trabalhando com coisas mundanas. Ela vai dizer, esse daqui equilibra. Ele guarda as noites, 3, 4 noites, para estudar o Evangelho, para a prática da caridade, para participar do sopão, trabalhar no bazar voluntário, fazer o acolhimento no centro, conduzir os grupos de estudo, estudar constantemente, para que ela se reconheça como aquele que baixa a cabeça e diz, Senhor, eu não sou digno, mas tem de misericórdia. E não aquele sacerdote que entra de nariz empinado, como a gente costuma dizer no popular, e diz, Senhor, eu estou aqui, eu não sou como esse que está aqui ao meu lado. A gente reconhecer a nossa pequenez como irmãos, e não melhor do que outros. A gente colabora nos templos religiosos, por que centro espírita é tão difícil, né, de crescer fisicamente? Porque vive de caridade, vive de doação. Cada um dá o que pode. A gente não cobra dos outros. Jesus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Então a gente não cobra pelo atendimento, a gente não cobra pelo acolhimento, a gente não cobra pelo acolhimento espiritual. Porque foi nos ofertado de graça nossas faculdades mediúnicas. Pois de graça devemos ofertar. Vamos parar de, quando vê na televisão, pessoa de religião A foi presa por causa disso, pessoa de religião B foi condenada porque se envolveu com não sei quem. A gente dizer, ó, os falsos profetas, olha isso aqui, vamos parar de julgar essas pessoas, porque não compete a nós. O que compete a nós é dizer, será que eu faço isso? Será que eu já fiz isso? Quantos de nós aqui estamos hoje à noite? Que fomos esses religiosos que falharam. A espiritualidade já revelou que muitos que falharam numa religião voltam espírita. Então a gente não é melhor do que eles, não, porque eles estão errando agora. E a gente já errou. E continua no erro. A responsabilidade da gente só aumenta. O que adianta decorar tanto todos os trechos, todas as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e não viver nenhuma? Não viver uma. Não exercitar uma. Como está a minha forma de viver? Porque a árvore boa dá bons frutos. Tem gente que diz assim, né? As pessoas só me procuram quando estão bem perturbadas. As pessoas só lembram de mim quando estão aflitas. Para perguntar se eu estou bem, ninguém pergunta. Mas quando estão com necessidade, falam no WhatsApp, falam no Instagram, ligam para mim, vão no Centro Espírita me procurar. Estou cansado disso. Não, não fique cansado. Pelo contrário, agradeça. Porque você é a luz que elas reconhecem no momento de escuridão. É uma bênção. Quer dizer que de todas as pessoas que ela conhece,
ela reconhece que você tem luz. Ela reconhece que você tem uma vida, uma conduta religiosa. Aí elas vão. É difícil uma pessoa desconhecida ir para o centro espírita saudável, pleno, com a saúde física perfeita, com a saúde psicológica perfeita, com a vida profissional maravilhosa. É muito difícil. Geralmente vão na aflição. E quando elas vão na aflição, elas querem que todos se comportem de uma forma igualitária, unificada, para que ela se reequilibre. Quem é que vai chegar no hospital, passar por um procedimento cirúrgico, e quando você chega no hospital não tem recepcionista, porque de repente foi conversar no WhatsApp lá fora, não tem enfermeira para lhe fazer o acompanhamento, porque disse que estava chovendo e não conseguiu chegar a tempo. Fazia a cirurgia e o médico não estava lá porque chegou uma visita de última hora ou um relacionamento antigo de muitos anos que não veio e foi uma oportunidade perfeita para se reencontrar. Quando a gente vai no médico, pelo contrário, a gente quer tudo perfeito, não é? Quer todo mundo no seu cantinho para que a gente fique bom. Ninguém vai se consultar com um médico que já exala de si o álcool, o entorpecente, os olhos vermelhos e falando devagar. Ninguém quer. Porque diz, isso aqui não está legal. Então, por que a gente, que somos socorristas, vamos nos portar de tais formas para com aquele necessitado que chega? A vida cristã é uma vida de renúncia. É de renúncia. A gente podia estar no lazer, mas a gente foi prestar caridade. Sabe por quê? Porque um dia fomos nós que precisamos dessa caridade. E tinha gente lá. Um dia aquelas pessoas procuraram Jesus, não acharam, mas eles disseram, tem um apóstolo dele lá. Estão ali na casa do caminho. As pessoas foram lá e eles estavam lá. Vocês sabiam? Reconhecemos Paulo de Tarso como um verdadeiro profeta. E quando eu digo profeta, trabalhador, apóstolo. Vocês sabiam que todas as igrejas que Paulo fundou, todas fecharam? Nenhuma sobreviveu. Nenhuma perdurou. Todas que ele abriu, fechou. Aí imagine se ele tivesse parado de trabalhar por causa disso. Imagine se ele tivesse parado de trabalhar por causa disso. Sabe por que ele não parou? Porque ele era um verdadeiro profeta, trabalhador, apóstolos. O que falta na gente é a gente se reconhecer da mesma forma. É da gente se reconhecer e dizer, eu sou um profeta. Aí atualizando, dizer, eu sou um apóstolo. Mas isso não é muito alto. Aí a gente diz o quê? Eu sou um trabalhador espírita. Aí a gente diz assim, não, mas quem tem que ter esses cuidados todos, Leonardo, assim, de se abster de álcool, de não ter uma vida sexual desregrada, de não ter uma vida de alimentação desregrada, dos cuidados com até as drogas ilícitas, né? Aí é para quem é médium ostensivo. Eu não. Eu na reunião mediúnica eu sou uma pedra. Eu não vejo, eu não escuto, eu não falo, eu não psicografo. Né? Eu sou os três macaquinhos num só, Leonardo. Então, assim, essas condutas aí é para aqueles médiuns. Para mim, não. É não. É porque você está fugindo do trabalho. Ninguém é trabalhador por acaso, porque a gente reconhece que a gente precisa. A gente é que não quer assumir responsabilidades. A gente tem que lembrar
que muitas vezes a minha forma de agir é o único evangelho que uma pessoa pode ler. Talvez o único contato que alguém teve de Jesus fomos nós. Talvez as suas palavras de 2, 3 minutos acolhendo alguém aflito seja a única vez que aquela pessoa viu um trabalhador do Cristo em exercício. E ela diz, quanto é? Você diz, não é nada, minha filha. Não é nada. Agradeça a Deus. Eu sou apenas um instrumento. Aí essa pessoa vai dizer, você é de que religião? Eu sou espírita. Qual é o centro que você frequenta? É tal. De tal dia, de tal hora. E a pessoa vai. Nessa hora, ele reconheceu que você era um trabalhador do Cristo. Ele reconheceu que você era um profeta dos novos tempos. Como diz o Papa, ele diz, os santos de hoje usam calças jeans. Ele está dizendo o quê? Que hoje em dia os trabalhadores somos nós. Já não tem mais túnicas. São os vestidos, são as saias, são as calças, são as bermudas. É porque a gente não se reconhece, ainda não se aceita, ou não quer aceitar o compromisso de sermos os trabalhadores. Os meus trabalhos, os frutos que vêm do meu trabalho, são bons ou não? Porque o semeador saiu a semear. E as sementes caíram em terras distintas, diferentes, nos nossos corações. A boa semente foi lançada. Os frutos serão bons, porque a semente que foi plantada é boa. Agora, se a semente não está se nutrindo bem, é porque o local que ela caiu não está bom. Ela não está se nutrindo de um local bom. Talvez o nosso coração esteja assim, com muita raiva, com muito ódio, com muita apatia, com muita indiferença. Aí a gente diz, quer saber, eu vou cuidar de mim. Não foi isso que Jesus ensinou. É porque eu faço as coisas para as outras pessoas não me agradecem, só fala aborrecida, tanto faz. Às vezes a gente dá tudo para a pessoa abre a boca e diz assim, eu não lhe pedi nada. A gente ainda escuta desaforo. E esse é o estado evolutivo temporário da pessoa, não é o seu. Continue fazendo bem. A gente reconhece profetas facilmente dos dias de hoje. Se a gente disser assim, me digam uma referência de uma pessoa espírita. As pessoas dizem Chico Xavier. Não dizem? É porque reconhecem ele como um profeta da doutrina espírita. Quando eu digo profeta, trabalhador, tá? Quando a gente diz assim, os maiores oradores do país, um já está bem debilitado, o outro já está bem idoso, embora trabalhe muito. E depois deles, quem fica? Aí a gente faz, rapaz, vai ficar fulano, aí vai ficar cicrano, aí tem fulaninho também. A gente esquece que pode ser a gente. É porque a gente ainda não começou a trabalhar da forma efetiva. A gente é o profeta assim, pela metade, né? Aprende ali, tenta praticar, se conseguir, ok, se não conseguiu, tudo bem. Não, é receber e começar a trabalhar assim, a falar sim. Talvez eu não tenha em mim aquela aptidão de falar com uma multidão de pessoas, mas eu tenho a sensibilidade de chegar para alguém que está necessitado, escutar e trabalhar. Ela vai dizer, ele é tão bom. Eu adoro conversar com fulano. Ele é tão sábio quando ele fala. Aí a gente vai dizer, os frutos estão bons.
Quantos pais que estão aqui, mães, avós, vê o filho que sempre andou no bom caminho, tendo tudo com dignidade, tudo com honestidade, e diz, eu criei um filho de bem. Sinônimo, o fruto foi bom. Agora a gente tem que dar esse fruto para muitas pessoas, porque muitas pessoas vão se nutrir desse fruto e elas vão produzir frutos para que outros se nutram desse. A gente não tem noção de quantas vezes pessoas se nutriram até chegar até nós. Chegou com Cristo, passou para os apóstolos, depois para os novos apóstolos. Até hoje a gente estuda as cartas de Paulo, que falava de Jesus. 2000 anos após estamos aqui. Porque olhamos para aqueles primeiros que não se venderam, que não entraram em caminhos tortuosos. Aqueles que continuaram em linha reta. Quando a gente diz ter referência da doutrina espírita, a gente diz Allan Kardec. Entre tantas adversidades, continuou trabalhando. Por quê? Porque ele aceitou. Ele aceitou trabalhar. Muitas vezes a gente só quer estar sentado, assistindo a palestra, toma um passe, vai para casa. Eu só quero ficar bem e pronto. E cadê a parte de querer que o outro também se sinta bem? Nossa vida é assim, é uma função senoidal, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Um dia eu estou bem, posso ajudar. Um dia eu estou mal, preciso de ajuda. Todo mundo é assim. Um dia eu estou aplicando o passo, no outro dia eu estou sentado recebendo. Todo mundo adoece. Todo mundo fica triste. Todo mundo se separa temporariamente de familiares e amigos. Precisamos nos recarregar de boas energias. Aí a gente vai procurar quem? Aquele que vai nos explorar? Aquele que vai dizer, eu vou aqui olhar só R$ 100. Ou que vai dizer, minha irmã, as palavras do Cristo foram para todos. Alegra-te. Está na verdadeira vida, a vida espiritual. Seja bem-aventurada, filha, ergue tua cabeça, continua a tua jornada. Cada um tem o seu tempo, prestar as contas ao Senhor. Um já foi, mas você continua. Todos também têm o seu trabalho. Continua a tua jornada. Quanto é? Você diz, nada. Eu dou de graça o que de graça eu recebi. Quantos profetas anônimos existem nos centros espíritas? Porque não está lá no folder, não está na arte, não está no outdoor. Mas são trabalhadores. Lembro-me de uma historinha que tem um homem que ele sempre vai para o centro espírita e ele não tinha um trabalho de destaque. Já chegou no centro espírita com idade, aí adorava as palestras de um palestrante que se exaltava e falava bem, né? E tinha aquela vibração enérgica que cativava todo mundo, né? E era cada tema muito bem explanado, independente se era do evangelho, da doutrina em si, se era de mediunidade, a pessoa falava de tudo. O senhorzinho sempre acompanhava aquele palestrante. Onde o palestrante estava, aquele senhorzinho estava. Ele adorava aprender com ele. E um dia, o senhorzinho desencarnou. E o orador também. O senhorzinho procurou tanto nas colônias espirituais pelo orador que não encontrou. E um dia, ele encontrou. Quando ele estava trabalhando, né, no setor dos hospitais, ele viu o orador nas câmaras, recebendo auxílio. E ele disse, você? E o palestrante reconheceu ele e fez, você veio direto para cá? E ele disse, vim, eu não fui para as regiões umbralinas. Ele disse, eu vim de lá. E o homem pegou e disse, mas eu, orador espírita, palestrante, fui para aquelas regiões e você não foi. O que foi que você fez? E o senhorzinho olhou e fez, meu filho, eu coloquei em prática tudo que eu aprendi com você. Qual é a diferença?
Olhe o que nós estamos fazendo. Quando falamos em falsos profetas, em verdadeiros profetas, nós sabemos as missões do Espírita. Nós sabemos a missão dos 12 apóstolos. Começou com 12, mas se estende a todos aqueles que querem trabalhar com Cristo e com a doutrina. A pegar as suas sandálias, teu cajado, e ir trabalhar. Não importa o local, não importa onde, mas ir. Se tem condições de ir, então vá. Se não tem, então trabalhe no local onde você está. Se você já é mãe de família, pai de família, já não consegue se distanciar porque tem que cuidar das famílias, pois seja um representante do Cristo na sua casa. Deixem que o filho veja o pai honrado, que a filha veja uma mãe digna, uma mãe que é exemplo, para que ela diga, um dia eu serei uma mãe igual a que a minha mãe foi para mim. Um dia eu serei tão sábio quanto o meu avô foi. Ah, o meu pai teve uma vida pura e honrada. Eu também quero. Que é para quando chegar os problemas deste filho, quando chegarem os desejos, os impulsos dos caminhos tortuosos, eles lembrem do pai, da mãe, ou do pai, ou da mãe, independente da configuração familiar. Eles vejam o que é ser digno e honrado. E dizerem, não foi essa a educação que eu recebi. Eu não vou. Eu vou para casa. Nossos jovens, os nossos filhos, precisam de referências. Precisam de verdadeiros profetas dentro de casa. Quando eles vão para um local, eles precisam ver verdadeiros profetas. Tem um ditado indígena que diz assim: é necessário uma tribo inteira para educar um índio. É necessário uma tribo inteira para educar um índio. É necessário todos os trabalhadores da casa, em conformidade, para receber aquele espírito necessitado, seja encarnado ou desencarnado. Eles precisam ver verdadeiros profetas, porque talvez o único Cristo que aquelas pessoas vejam sejam a gente. Que a gente seja reconhecidos dia a dia, ou pelo menos o máximo possível que a gente possa, como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas, com postura, com moral e com conduta. Muita paz a todos. Ok, Leonardo, obrigado pelas palavras que com certeza serviu de muito para a nossa reflexão, nos alertou quanto à nossa responsabilidade, o nosso compromisso na casa espírita, né? Muito obrigado, viu? Que Jesus continue te iluminando, te dando força e bom ânimo, né? Do trabalho. Você chegou cansado de última hora, né? Mas mesmo assim, olha a disposição, olha a energia, né? Para nos trazer conteúdos que vai fazer a gente refletir muito e repensar sobre o nosso comportamento. Gente, nós temos ainda aí uns 15 minutinhos. Vamos aproveitar o nosso colega aqui, Leonardo, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Que veio de tão longe, mas está tão pertinho. Vamos, se tiver alguma dúvida aí, fazer alguma pergunta a ele. Fiquem à vontade. Leonardo, boa noite. Agenor. Boa noite, Agenor. Que alegria, meu amigo. Tudo bom. A alegria foi toda minha, viu? Eu acredito que a minha em particular e dos companheiros e as companheiras que tiveram a oportunidade de ser agraciado com essa lição de despertar a consciência. Porque esse foi um tema, eu tenho certeza, que buliu
como nosso irmão Alberto falou, com uma reflexão íntima que cada um tem que se fazer, que às vezes a gente pode ler o Evangelho, esse repositório de luz, e passamos batido em muitos pontos. Não resta a menor dúvida que a gente ainda desconhece ou esquecemos. Aliás, eu não digo nem desconhecer, eu digo que nós estamos esquecidos, como disse Hermínio de Miranda, nós estamos esquecidos da mensagem do Cristo. Mas você foi feliz em nos despertar, né? Essa lição de hoje, e que a gente, como trabalhador, e aprendi mais como profeta, no imaginário que nós seríamos profeta dentro dessa visão, eu nunca ia ter, não é por humildade não, mas eu nunca ia perceber dessa visão que você trouxe hoje, que realmente somos profetas. Profeta não é aquele que profetiza, é aquele que atua, né, as suas virtudes com aquela recomendação do Evangelho, que sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Então, o profeta é descoberto. E a gente descobre, como você colocou bem, a gente descobre o profeta pelos seus atos, pela sua forma de agir. E realmente é como Jesus disse, você nos despertou a essa lembrança. Vós sois Deus, vós sois a luz do mundo. E a gente aí ainda está patinando nessas recomendações. Olha, Leonardo, não tenho que fazer pergunta porque para mim foi muito claro. Para mim foi muito claro. Apenas só tenho que lhe desejar muita felicidade, porque você hoje deixou um ponto de reflexão da minha consciência para que eu abra mais e entenda melhor essa luz do Evangelho e preste atenção naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Porque o compromisso com essa história que você trouxe no final, né? Isso a gente sabe porque o próprio irmão Jacó já nos trouxe essa recomendação. Ele fez tanta coisa pelos outros, não fez por ele, e ficou sem luminosidade. Então, Deus te abençoe. Eu agradeço, em particular, pela lição que você me trouxe, porque eu vou ter mais cautela quando eu abrir esse repositório de luz e observar o tempo que ainda Deus nos permite sermos úteis, um homem de bem. Então, ser um profeta com dignidade e com amor à doutrina dos Espíritos. Mais uma vez, Deus te proteja e te abençoe, meu irmão, e a todos. Muito obrigado. Eu agradeço demais. E por sinal, o livro está aberto mesmo aqui, ó. É justamente o que você rememorou aí, Agenor, quando a gente coloca, né, que a gente associa profeta à profecia, né? E o próprio Evangelho nos diz, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhe revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ou seja, todo enviado de Deus. Muitas vezes somos um enviado de Deus na vida de muitas pessoas, né? Então somos esses profetas do Senhor. Vamos viver como tal, né? E sermos reconhecidos não por ninguém, mas pelo Cristo. Por nós, isso mesmo. Então, essa foi a nova forma de aprendizado, de conhecimento que eu adquiri nesta noite. É por isso que eu agradeço. Fico muito feliz. Obrigado e uma boa noite. Obrigado. Agora que eu estou vendo que apareceu aqui na telinha o Adalberto. Tudo bem, meu amigo? Leonardo, eu faço minhas, eu sou Marisa. As palavras de Agenor, a forma didática que você traz, os exemplos do nosso cotidiano, realmente dá uma sacudida, né? Para mim, o que ficou muito forte foi o compromisso. Hoje eu tive uma situação que eu nunca vou em shopping. Hoje, por algum motivo, eu tive que entrar no shopping e sentei numa mesinha sozinha. Depois chegou uma colega de trabalho para resolver um assunto. De repente, as mesas estavam cheias, uma mulher chegou correndo, botou a criança sentada e começou a dar uma banana para a criança comer
E a criança estava com um brinquedo, não queria nem comer a banana. Aí eu comecei a brincar com a criança e tal. Aí ele pegou o brinquedo, girou, e o brinquedo capotou. Era um boneco desses de desenho animado aí. Aí ele fez. Aí eu peguei e fiz assim, também quero fazer. E comecei a interagir com a criança e girei o brinquedo. Aí o brinquedo ficou com as pernas para cima, ele morreu. Aí eu disse, vixe, e agora? Não tem problema não, tia, ele vive de novo. E aí começou a brincar, começou uma conversa. Aí eu olhei para a mãe disse, as crianças naturalizam bem a morte. Gente que cria, não sei o quê. Então, você começou a falar algumas coisas aí que foi trazendo o meu diálogo com ela, a gente falando. Quando a gente começou a falar de morte, de ressurreição, de reencarnação, ela falou, eu não tenho religião nenhuma. Mas ela tinha uma fala, sabe, tão de quem busca, de quem pesquisa. Ela faz, eu leio de tudo, mas eu não tenho nenhuma religião. Qual a sua? Eu falei, eu sou espírita, a colega fez, ela sabe tudo. Eu fiz, vixe, Adriana, eu não sei nada, eu estou estudando a doutrina. Aí com a sua fala, eu disse, meu Deus, quanta responsabilidade. Quanta responsabilidade. Eu estou estudando e a colega já foi me nomeando, que eu sabia, e que eu ia convencer a mulher de que tem reencarnação sim. E acabou a gente levando a conversa para uma forma bem lúdica. E essa colega é evangélica. A gente se dá super bem. Mas ela foi dizendo, não, ela vai te convencer e tal, que existe reencarnação. Mas foi muito interessante. Foi um encontro rápido de 4 pessoas, criança e nós 3. Falamos de Jesus. E a colega parecia que ela falava com tanta convicção de Jesus e tal, que parecia que ela tinha uma religião declarada, sabe? E aí a fala que você me trouxe foi de responsabilidade. Quanta responsabilidade eu preciso ter diante do que a gente vai estudando e trocando ideias. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Boa noite. Pode falar, Fernanda. Boa noite, Nise. Fica à vontade, meu amigo. A pergunta que eu tenho que falar é assim, a gente depois que começa a doutrina espírita no centro, os estudos, né, do Evangelho, nós sempre procuramos a mudança, né, para a nossa evolução. E coisas erradas a gente já vai banindo e procura mudar. Aí eu vejo, assim, que tem pessoas que têm, como você falou, o evangelho na cabeça, tudo, as páginas, tudo, e às vezes muitos, é igual o evangélico, para o que for, e não cumpre, não bota em prática o estudo que está tendo do dia a dia do evangelho. Eu tenho uma dúvida assim, será que essas pessoas são doentes? Psicopata, alguma coisa assim? Porque eu acho assim, é uma responsabilidade muito grande, é também um amor que a gente pega, né, pela doutrina. Para a pessoa chegar a fazer isso, por exemplo, como o Chico fala, engana todo mundo, mas as leis divinas não. Né? É muita coragem de muitos que falsos profetas fazer uma coisa assim. Aí tem hora que eu me tiro assim, será que é porque é doente de muitos fazer barbaridades? Na verdade, é o entendimento. É o entendimento que às vezes a gente não tem. Eu me lembro de uma... Eu não me lembro qual foi ele é palestrante, é médium, né? Que tem a evidência, né? Isso como o Monique comentou. Aí estava falando justamente de uma mulher que era de outra religião, e a mulher falava forte, e ele disse assim, mas quem já está aí com essa mulher? E o mentor espiritual desse homem fez, ore por ela, porque se ela continuar nesse equívoco, na próxima encarnação, ela vai nascer espírita. Aí o médium, né, se tocou que todo mundo erra também. Então, assim, todos nós temos
níveis em entendimentos. A Terra é um planeta escola. E em uma escola existem muitas séries. Logo, existem pessoas com mais entendimento e com menos entendimento, né? Numa mesma escola tem o pré-vestibulando e tem um menino da quinta série ainda, que brinca, que nem presta atenção na aula, vai mais para a escola se divertir, né? Então a maturidade espiritual de cada um é diferente porque vem do livre-arbítrio. Da mesma forma que nós podemos ter entendimento hoje, antes a gente não tinha, da mesma forma que tem pessoas que têm mais do que nós. Então, cabe a nós, quando encontrarmos pessoas assim, a gente se portar mais ainda de acordo com a nossa doutrina, para que ela veja que tem como servir a Deus, respeitando, tolerando e amando, e não com preconceito e discriminação. Obrigado, Leonardo. Jesus te abençoa. Amém. Gente, a gente ainda tem mais um tempinho só para mais uma pergunta, hein? Infelizmente não vai poder mais, só mais uma perguntinha, porque o tempo já está se esgotando. Então fica à vontade, Fernando. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. O seu tema, eu penso que André Luiz resumiu numa mensagem que ele trouxe no livro Sinal Verde, Auxílios Sempre Possíveis. Impressionante, né? Vou ler apenas um textozinho para que a gente possa entender que André Luiz personificou o verdadeiro profeta nessa mensagem. Sem qualquer recursos especiais, você dispõe de poder de renovar e reerguer a própria vida, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. E, por fim, tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras de esperança e do amor. Quem quiser ler o texto todinho, vai valer a pena. Um abraço. Tem uma mãozinha levantada de Agenor. É, Agenor? Quer dar uma palavrinha ainda? Não, ficou Não aumentando. estou vendo a mãozinha Não, levantada. meu. Então, desculpe. Então, gente, infelizmente, né, chegou o horário, a gente podia, né, ficar mais tempo, mas sabemos que todos nós aqui temos compromissos, né? E quero agradecer a presença de todos, a participação, a vibração positiva da gente manter esse ideal que o Espiritismo nos parabeniza, né, nos dedica. A gente encontrou uma doutrina já toda preparada por Allan Kardec, pela espiritualidade. Nós temos que agradecer essa oportunidade de estarmos aqui e também bebendo nessa fonte de informações. Então, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a Leonardo e a presença de todos e pedir a Leonardo para poder lhe fazer as considerações finais dele e a prece final, e deixando aqui, né, que nós vamos convidá-lo de novo para outra oportunidade. E que ele seja uma sempre alegria, meu bem-vindo. amigo. Muito obrigado. Então, muita paz para todos. Eu quero agradecer o convite, né, de estarmos aqui e eu costumo dizer, sabe, amigo, eu sou bem facinho, quem passa me leva. Então, quando precisar, pode falar que a gente quebra as barreiras da distância aqui com um certo clique. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes e fazer o convite de, mais uma vez, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, unidos em um só coração, podemos dizer: Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor,
por mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome, em coração, vibrando o nosso coração com o do Mestre Jesus. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que podíamos ter feito o papel de verdadeiros cristãos e nós nos abstivemos, que ficamos calados frente às adversidades, aquelas pessoas injustiçadas que nós podíamos ajudar e ficamos quietos. Pedimos perdão, Pai, e a oportunidade de reparar, e a oportunidade de cada dia ser reconhecido como teus discípulos, como teus apóstolos, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores de ti, Pai Celestial, pelo exercício do amor em exercício. Pedimos também, Pai, que teus benfeitores encarnados e desencarnados hajam sempre em favor dos nossos irmãos que estão no leito dos hospitais, no meio das ruas, nas prisões. Que o amparo chegue e reconforte a cada um destes, como também as nossas casas, com nossos enfermos, quando não a nós mesmos, que também temos as nossas aflições, as nossas dificuldades. Que a tua luz e o teu amor recaia sobre cada um de nós, para que possamos a cada dia trilhar no caminho, na verdade e na vida que conduz até vós. Que assim seja. Que assim